Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Nós falaremos um pouco especificamente para você, pequeno microempresário, a respeito do que foi definido agora no ano de 2022, mais especificamente no dia 27 de janeiro de 2022, sobre as modificações ou a nova regulamentação, especialmente dedicada a pequenas e médias empresas, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um conteúdo gratuito, disponível tanto no meu website quanto na minha página do YouTube, e também um módulo gratuito para ser acessado pelo meu curso sobre adequação de pequenas e médias empresas com relação ao LGPD, disponível hoje na plataforma Hotmart. Então, depois de você assistir esse vídeo, não esqueça de visitar o meu curso, onde lá eu dou todo o processo, acompanho você durante todo o processo de implementação do LGPD, com foco em você, micro e pequeno empreendedor, que também deve se adequar à lei. Lembrando, meus amigos, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já existe, ela já está em processo de estruturação, ela já tem regulamentado sobre muitas normas da matéria, já tem se pronunciado a respeito de pontos e dado muitas recomendações sobre a condução. Já existem atualmente mais de 360 comunicações de incidentes de segurança ainda não publicizados, e o que se tem notícia é que a partir de janeiro de 2023, a Autoridade Nacional de Privacidade e Proteção de Dados passará a fiscalizar de forma efetiva as empresas. Então, esse é o material que eu entrego para vocês de forma gratuita, para que você, micro e pequeno empreendedor, entenda de que forma você se enquadra com respeito à nova regulamentação. Então, vamos lá. Começando pelas definições, obviamente, iniciais da regulamentação, né? Então, ele foi criado agora no janeiro deste ano, né? Ele tem como foco, né, agente de tratamento de pequeno porte, tá? Essa questão de enquadramento de pequeno porte também é definido na própria regulamentação, tá? Então, e ele não se aplica, obviamente, já também previsto no artigo 4 da lei, para tratamentos de dados pessoais por fins exclusivamente particulares e não econômicos, né? Então, isso já era previsto no artigo 4 da lei. Portanto, se você é uma pessoa fazendo uma pesquisa, né, não tem um cunho financeiro e econômico, você continua não sendo obrigado à sua adequação. Porém, todo o resto, qualquer atividade com fim econômico, seja pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, tem que se adequar à LGPD, ok? Então, o que aconteceu aqui foi o entendimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de diferenciar, de flexibilizar algumas regras definidas na Lei 3.709 a respeito da realidade econômica e financeira dos agentes, né, de tratamento, que agentes de tratamento lê-se empresas, ok? De pequeno e médio porte. Então aqui a gente começa, né? Primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo: o que é um agente de pequeno porte, né? Na definição da resolução, ele está falando de microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, nos termos da legislação vigente, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais, assumindo, né, obrigações típicas de um controlador ou de um operador. Se você assistiu o meu primeiro vídeo, também disponível na plataforma do Hotmart, para público, ou seja, ele é um vídeo gratuito. Lá eu explico bem o que significa um agente de tratamento, ele atuando como controlador ou atuando como operador. Também na definição ele diz que o que são microempresas, né? Empresas de pequeno porte, né? Então uma sociedade empresária, sociedade simples,
Olha aí, pessoal. Sociedade limitada unipessoal, nos termos do artigo 41 da Lei 14.195, de agosto de 2021, ou empresário, tá? De acordo com a Lei 966, com o artigo 966 da Lei 10.406 do Código Civil, incluindo microempreendedor individual devidamente registrado no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas. Tá? Então, você microempreendedor, você está enquadrado em microempresas e deve seguir a LGPD. Quais são as restrições? Né? Então, não poderão. Então, quando que você está fora desse enquadramento, né? Mesmo sendo um microempreendedor, né? Então, não poderão se beneficiar de tratamento jurídico diferenciado previsto nessa regulamentação as empresas, né? Seja então, de novo, uma empresa única, você que é um autônomo, você que tem uma empresa, mas você é o único prestador de serviço da empresa, né? Um nutricionista, um fisioterapeuta que presta serviço, emite nota, você acha que você não tem que se adequar à lei, está muito enganado. Aliás, muito pelo contrário, principalmente profissionais de saúde. Por quê? Porque realizam um tratamento de alto risco para os titulares, tá? Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 8, que dizem respeito a consentimento. Tá? Aufiram receita bruta superior ao limite estabelecido no artigo 3 da Lei Complementar de 2006, ou no caso de startups, no artigo 4, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar de número 182 de 2021, ou pertençam, isso é importante, pessoal, pertençam a um grupo econômico de fato de direito, cuja receita global ultrapasse os limites referidos no inciso 2. Então, o que quer dizer? Se aquela empresa ela tem um pool de pequenas empresas, essas pequenas empresas, elas, nos termos da lei, elas são consideradas parte integrante desse grupo econômico. Então, sim, elas têm que seguir a LGPD. Então, muito cuidado com isso, ok? Se de repente você tem o seu escritório de contabilidade, só você trabalhando, mas você faz parte de um grupo econômico maior, tá? Então você também faz parte da fiscalização. Eu falei de tratamento de alto risco, né? Vocês devem estar se perguntando o que é tratamento de alto risco. Aí eu comentei sobre profissionais de saúde, por exemplo, né? Então, será considerado o tratamento de alto risco o tratamento de dados pessoais que pode atender cumulativamente a pelo menos um critério geral e um critério específico. Então, a resolução detalha de forma clara. Então, se você se enquadrar em pelo menos um critério geral e pelo menos um critério específico, você é considerado uma empresa que realiza tratamento de alto risco. E quais são esses critérios gerais, né? Então, você tem um tratamento de larga escala de dados, tá? Então, o que é esse tratamento de larga escala, né? Ele vai ser caracterizado quando ele abranger um número significativo de titulares. Né? Lembrando que o titular é o dono do dado pessoal, tá? Considerando-se ainda o volume de dados envolvidos, bem como a duração, a frequência e a extensão geográfica. Tá? O tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais será caracterizado, dentre outras situações, naquelas em que a atividade de tratamento puder impedir o exercício de direitos ou a utilização de um serviço, assim como ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, tais como discriminação, violação à integridade física, ao direito à imagem e à reputação, fraudes financeiras, roubo de identidade. Tá? A autoridade nacional ela também vai disponibilizar guias e orientações com o objetivo de auxiliar esses agentes de tratamento de pequeno porte na avaliação de tratamento de alto risco. Tá? Eu também estou deixando disponível, tanto na minha plataforma Hotmart, como também no meu website, tá? Faça o cadastro na nossa landing page e eu também vou entregar materiais gratuitos que vão auxiliar vocês no processo de levantamento de atividade de alto risco, ok? Porque a gente, obviamente, não pode esperar a autoridade nacional informar, a gente tem que se antecipar devido a todos os fatos que eu citei no começo da nossa conversa.
E aí vai caber ao agente de tratamento de pequeno porte, quando solicitado pela autoridade nacional, comprovar que se enquadra nessas disposições, tá? Em até 15 dias. Tá? E aí falando sobre critérios específicos, né? Então, o uso de tecnologias emergentes ou inovadoras, então um sistema novo, uma aplicação nova, algo que foi desenvolvido especificamente para a sua empresa, tá? Vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, então condomínios que têm sistemas de CFTV, empresas que possuem sistemas de CFTV, cuidado, você também trata dados de alto risco. Empresas que usam decisões automatizadas unicamente, né, com base em tratamento automatizado. Então, se sua empresa tem algum sistema que coleta dados pessoais, isso fazendo referência ao artigo 20 da lei, tá? Então, ela trata dados pessoais, você tem um sistema que você insere informações sobre o perfil das pessoas, e ali você tem algum tipo de classificação sobre perfil profissional, financeiro, perfil de gênero, né? Então você também está em critérios específicos, né? Ou utiliza dados sensíveis ou dados de criança, adolescente e de idosos, dados sensíveis definidos lá nos termos da LGPD, no artigo 5, né? Então, origem racial ou étnica, convicção religiosa, informação sobre caráter filosófico, político, etc. Isso também está definido lá no artigo 5 e eu falo mais sobre dados sensíveis na minha primeira videoaula sobre fundamentos da LGPD. Então, aí, já defini. Então, primeira coisa, né? Então, verificar se a sua empresa se enquadra em um critério geral e um critério específico. Se sim, meu amigo, você tem que seguir a LGPD, independente do seu tamanho. Tá? Então, partindo desse princípio, o que a gente tem que avaliar, pessoal? A gente tem que avaliar quais são as nossas obrigações. O que a gente tem que fazer? Né? Então, primeiro um recado importante, né? Então, a dispensa ou a flexibilização dessas obrigações dispostas no regulamento não isenta os agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento de demais dispositivos da LGPD, inclusive das bases legais e dos princípios de outras disposições legais, regulamentares e contratuais relativas à proteção de dados, bem como direitos aos titulares. Ou seja, ainda que você tenha uma flexibilização, sobre alguns termos da norma, os demais você tem que seguir, ok? Então aqui ele não está falando de exclusão, o que você não tem que fazer. Aqui o que esse regulamento se propõe é, sobre alguns pontos, ele atenuar o seu cumprimento, né? A sua criticidade, a sua complexidade de cumprimento. Ele não fala que você não tem que fazer o resto. Você tem que seguir a lei. Mas em determinados aspectos da lei, ele flexibilizou, ele melhorou, ele atenuou o tratamento visando agentes de pequeno porte. Tá? Então, agentes de pequeno porte devem disponibilizar informações sobre o tratamento de dados pessoais e atender às requisições dos titulares, em conformidade com o disposto no artigo 9 e artigo 18 da lei. Artigo 9 e artigo 18 da lei falam especificamente da relação do agente de tratamento com o titular de dados, né? Especificamente o que fala o artigo 9, né? O artigo 9 ele fala o seguinte: o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre tratamento de dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada, ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação, para o atendimento do princípio do livre acesso, previsto no artigo 6 da lei. A finalidade específica, a forma e duração do tratamento, a identificação do controlador, informações de contato do controlador, a gente vai falar um pouquinho sobre o contato do controlador, mais especificamente sobre o DPO, responsabilidades dos agentes que realização do tratamento e direitos do titular. Então, o titular também tem direitos, e aí fazendo gancho para o artigo 18. Tá? Então, especificamente falando agora sobre o artigo 18, né, o titular de dados ele tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular, por ele tratados, obviamente, a qualquer momento mediante requisição. Então vejam, pessoal, é importante estabelecer um canal de comunicação entre
a empresa e o titular de dados, e um canal que você consiga gerenciar as suas solicitações. O não atendimento ou simplesmente a ignora de uma solicitação pode acarretar num descumprimento da lei, ok? E de uma reclamação por parte do titular na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, especificamente sobre que tipo de coisas o titular pode pedir. Então, confirmação da existência do tratamento de dados, a correção de dados, a anonimização, bloqueio, eliminação, a portabilidade de dados, informações de entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado, ou seja, se você compartilha o dado com outras empresas, quem são e por que você compartilha. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências da negativa e a revogação do consentimento. Então, se você assistiu o primeiro vídeo meu falando sobre fundamentos da LGPD, eu falo lá que todas as atividades de tratamento de dados devem obedecer a uma hipótese de tratamento, somente poderão ser tratadas se enquadradas em uma hipótese de tratamento, abre parênteses, base legal, tá? Previstas lá no artigo 7 da lei. E o consentimento do titular é uma das bases legais ao qual se aplica, por exemplo, atividades associadas a marketing. Tá? Então, esse tipo de comunicação, agora voltando para agente de tratamento de pequeno porte, pode ser feito de modo eletrônico, de impresso, na verdade, de qualquer outro meio, desde que assegure os direitos previstos lá no artigo 18, não tem problema. Então, muitas empresas optam por um e-mail, outras empresas optam por uma plataforma, né? Então, de novo, fazendo um gancho para não é bem nem um curso, é um processo de implementação que a RS Data Security está fornecendo, que é um conjunto de videoaulas e também o licenciamento por 12 meses de uma plataforma de privacidade, a um preço espetacular. Também facilita muito a sua gestão, a sua implementação do programa de governança. Ainda que você seja um microempreendedor, você vai ver lá que o valor é bastante acessível e deixa você muito tranquilo para garantir a governança de privacidade de dados na sua empresa e deixar fluir, e deixar você focado no que interessa para você, que é o teu negócio. Tá? E aí fica facultado, isso é bem importante, pessoal, aos agentes de tratamento de pequeno porte, inclusive aqueles que fazem tratamento de alto risco, organizarem-se por meio de entidades de representação empresarial, tá? Por pessoas jurídicas ou por pessoas naturais, para fins de negociação. Então, é possível e é passível e é aceitável nessa regulamentação que pequenas empresas se organizem através de associações, por exemplo, através de cooperativas, tá? Para que elas o representem perante a autoridade nacional. Então, isso é possível e é bastante interessante. Esse assunto tinha ficado bastante subjetivo na promulgação da LGPD, e agora ficou claro que para gente de pequeno porte é possível a criação dessa organização. Então, você, agente de pequeno porte, procure a sua associação e veja se a sua associação já tem uma representatividade com respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e de que forma a associação pode comportar as suas necessidades e suas demandas, ok? Lembrando lá, né, sobre registro de tratamento de dados, né, o artigo 39 da lei, ele fala, né, perdão, o artigo 37 da lei, ele fala, né, que tanto o controlador quanto o operador, ele deverá manter o registro das operações de tratamento de dados, especialmente aquelas baseadas na hipótese do legítimo interesse. Então, não importa o tamanho da sua empresa, é necessário realizar um levantamento dos registros de operações de tratamento de dados que a sua empresa, os departamentos da sua empresa, ao qual circulam dados pessoais, passa. É importante o levantamento, é importante o enquadramento dessas atividades de tratamento em nos princípios da lei, nas hipóteses de tratamento da lei e também respeitando a privacidade desde a concepção, ou seja, tomando cuidado
com segurança no tratamento de dados durante todo o ciclo de vida do dado, daquele processo de tratamento dentro do seu departamento, dentro da sua empresa. Tá? Então, como eu comentei no começo dessa videoaula, eu estou disponibilizando uma planilha simplificada para você, microempresário, microempreendedor, sobre registros de atividade de tratamento de dados, para que você tenha um ponto inicial de organização das suas atividades. Tá? Embora a própria autoridade nacional, nessa resolução, ela já cita que ela fornecerá um modelo simplificado. Também a gente já está se antecipando e fornecendo. Renato, de onde você está tirando esse modelo simplificado? De todo o trabalho de consultoria que nós fazemos atualmente no mercado, de empresas de pequeno, médio e grande porte, e também de todas as boas práticas vindas das empresas que já passaram pela adequação lá na Europa, a GDPR, que é, vamos dizer assim, a mãe da LGPD. A GDPR, a General Data Protection Regulation, é a Lei Geral de Proteção de Dados e Regulamentação de Dados da União Europeia. E a LGPD foi fortemente inspirada e baseada na GDPR. E a GDPR ela nasceu 2 anos antes, então ela já está rodando há um tempo já na Europa. Então, muito do que a gente aplica aqui no Brasil, a gente usa como referência o que foi feito na Europa. Tá? Sobre o encarregado de tratamento de dados, o famoso DPO, né, pessoal? Essa sigla que está ficando tão famosa aí no mercado. Né? Os agentes de tratamento, essa é uma boa notícia. Os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar o encarregado pelo tratamento de dados, exigido lá no artigo 41 da LGPD. Tá? Porém, meus amigos, lembrando que quando o LGPD fala de princípios, isso está claro no artigo 6 da lei, né? O principal princípio que tem que se seguir é o princípio da boa-fé. Portanto, a indicação de um encarregado por parte dos agentes de tratamento será considerada uma política de boa prática, de governança. Então, é bem interessante que, ainda que você não seja obrigado a nomear um encarregado do tratamento de dados pessoais, que assim você o faça. Porque isso caracteriza para o mercado, não é só para a autoridade nacional, para o mercado. Lembrando, né, pessoal, que hoje estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados já é um fator competitivo, não apenas competitivo, mas até punitivo ou desclassificatório para muitos processos. Tá? Então, hoje, o que a gente vê no mercado é muitas empresas no processo de prospecção já perguntando informações sobre quem é a pessoa, como são os seus processos, né? Se a sua empresa já está adequada à LGPD. Então, cuidado, se você pretende expandir um pouco os seus negócios. Eu sei que aqui, quem está assistindo aqui, tem muitas empresas que atendem o consumidor final, né? Mas se você se enquadra numa empresa que faz que também faz negócios com outras empresas, o que a gente chama de B2B, né? Essa questão de adequação, né, de exigência de adequação à LGPD, ela tem crescido e pode levar a sua empresa a perder negócios pela morosidade no processo de adequação. E aí, por falar em boas práticas, né, o que vocês devem estar pensando de boas práticas? Né? Eu comentei sobre a questão de boas práticas. O que é boas práticas, Renato? Né? Então, o que eles falam? Né? Que os agentes de tratamento de pequeno porte eles têm que adotar medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias, com base em requisitos mínimos de segurança da informação, para a proteção dos dados pessoais. Então, lembra quando eu falei da questão do registro, né? Preservar o dado utilizando uma privacidade desde a concepção é exatamente disso. Então, tem que considerar uma análise em cima da segurança da informação, tá? E assegurando, né, e considerando o nível de risco à privacidade dos titulares. Então, os agentes de tratamento de pequeno porte, eles podem estabelecer, aliás, a minha sugestão é que devem estabelecer uma política simplificada de segurança da informação, que contemplem ali requisitos essenciais e necessários para o tratamento de dados pessoais.
tá? Com o objetivo de protegê-los de acessos não autorizados e de situações, né, acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então é bem importante que você desenvolva uma política de segurança da informação, que é um conjunto básico de diretrizes que você tem que ter com relação à informação que trafega dentro da sua empresa. Tá? Essa política ela deve, obviamente, ser considerada, deve ser analisada e desenvolvida levando em consideração quais são os custos, né? Porque a política não pode ser um papel, como diz no jargão, para inglês ver, né? Então, efetivamente, aquilo que você definir na sua política, você tem que montar uma estratégia, pessoal, para conseguir implementar dentro da sua empresa. Lembrando que uma política ela pode ser composta de ações técnicas ou ações administrativas / operacionais. Tá? Então, vai muito de acordo com o seu business, com a sua capacidade de investimento, né, e com o seu também nível de conhecimento. Para isso, de novo, a sugestão é que vocês adquiram eu não falo mais curso, mas eu falo o nosso projeto de adequação, que lá nós damos dicas, nós damos instruções, nós efetivamente ensinamos você a desenvolver e adequar uma política de informação, de segurança da informação, ajustada para o teu negócio. Com relação a prazos, pessoal, então, isso aqui acho que foi o maior ganho, na minha opinião, que as empresas de pequeno porte tiveram, né? Então, tem prazos bem diferenciados, né? No atendimento das solicitações dos titulares referente ao tratamento de dados, lá conforme previsto no artigo 18, como eu comentei lá quando eu estava falando sobre direitos, ela é bem específica, né? E é bem diferenciada. Na comunicação à NPD e ao titular da ocorrência de incidentes de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, exceto quando houver potencial comprometimento à integridade física ou moral, devendo, nesses casos, a comunicação atender aos prazos referidos. Então, ele está falando aqui o seguinte, pessoal. Então, você vai ter uma diferenciação com relação à comunicação com o titular, ao prazo para atendimento ao titular, tá? E também uma diferenciação com relação aos prazos para a comunicação de incidentes de segurança. A questão de incidentes de segurança, passíveis ou não de notificação, não só à autoridade nacional, mas também aos titulares, isso já é feito diretamente no site da NPD. Tá? Então, os agentes de tratamento de pequeno porte, eles podem fornecer declaração simplificada, que trata o artigo 19, inciso 1º da LGPD, no prazo de até 15 dias, contados da data do requerimento do titular. Tá? Então, o que fala lá o artigo 19, né, pessoal, dessa comunicação com o titular? É a confirmação da existência ou acesso a dados pessoais, em formato simplificado ou por meio de declaração clara e completa, que indica a origem dos dados, a inexistência do registro, os critérios utilizados, a finalidade do tratamento. Então, toda essa parte agora, vocês terão 15 dias para fornecer. Considerações finais, né? Então, o que a gente tem de resumo sobre o que fala essa regulamentação? Primeira coisa, é necessário você verificar o enquadramento da sua empresa, tá? Levando lá em consideração os critérios gerais e critérios específicos, eles são cumulativos, né? É necessário, mesmo sendo agente de pequeno porte, que você se prepare para algumas coisas, né? Que você realmente realize o registro das atividades de tratamento de dados. É necessária a implementação de uma política de privacidade e segurança da informação, ajustada lá para o negócio da sua empresa. Que a organização quanto ao processo de adequação pode ser direcionado através de entidades ou associações representativas, né? Então, aquela questão cumulativa e aquela dica que eu dou, organizem-se através de associações. Os prazos foram estendidos, porém ainda carecem de correta regulamentação da lei, porque mesmo na LGPD os prazos ainda não estão claros. Um exemplo claro sobre isso, sobre a comunicação de incidentes de segurança, o artigo 48 da LGPD, parágrafo 1º, ele fala que tem que ser o mais breve possível. Ele não fala sobre tempo. Porém, quando você acessa o site
da autoridade nacional e entra na parte lá de comunicação de incidentes, lá ele ressalta, né? Ele reforça que ainda não foi regulamentado, mas ele recomenda duas coisas. Primeiro, que você faça a comunicação, você não deixe de fazer, tá? E principalmente ele dá uma recomendação ali de 2 dias úteis. Tá? Então ele fala ali não na lei, mas ele fala no site, na parte de comunicação de incidentes, a questão de 2 dias úteis a partir da identificação do incidente. Levando em consideração, pessoal, que se você assistir e adquirir o nosso método de implementação, você verá que não é qualquer incidente de segurança que você tem que notificar a autoridade nacional. Há uma maturação e uma análise desse incidente de segurança, que parte do incidente de segurança pode evoluir para um incidente de segurança que ocasiona violação de dados pessoais, e esse incidente de violação de dados pessoais, se ele for caracterizado como um incidente de violação de dados pessoais que pode acarretar risco ou dano relevante às liberdades do titular de dados e à privacidade do titular de dados, somente neste caso é necessária a notificação. Então, esse processo de triagem, de identificação do incidente até chegar à notificação, ele leva um tempo. E às vezes 2 dias úteis, pessoal, podem ser curtos. Então, mais uma vez, a preocupação com a elaboração de alguma forma de você conseguir monitorar processos dentro da sua empresa. Para isso é tão importante a aquisição de um método, né? E ainda melhor ainda se você tiver uma ferramenta, facilita muito você respeitar os prazos. Tá? E aí, por final, a NPD ainda assim poderá determinar o cumprimento de obrigações dispensadas ou flexibilizadas nesse regulamento, de acordo com circunstâncias específicas, né? Que ela deixa uma brecha, porque para tratar exceções, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui os contatos da RS Data Security. Entre em contato conosco através do comercial@rsdatasecurity.com.br ou através do telefone 31360565. Fica aqui já o meu agradecimento a todos vocês e até breve.